Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos aqui, queridos, para trazer algumas informações importantes, algumas questões que são importantes para a nossa direção como cristãos, nas tomadas de decisão que agora em diante nós vamos precisar fazer. Nós não temos realmente outra esperança, irmãos. E é bom que isso aconteça, né? Não é verdade? Que eu tenho certeza que todos estão realmente agora podendo ver a implicação e como é que acontece a questão das decisões com esperança no Senhor, porque não existe mais aquela sensação de bem-estar, de que estamos sendo dirigidos e que estamos sendo cuidados por uma mão invisível aí do governo, do Estado, do presidente, do deputado. Nós, irmãos, temos que tomar decisões com esperança no Senhor, não é com esperança em governos e nada disso. Por isso eu gostaria de trazer algumas orientações, algumas palavras, breves palavras sobre o que nós precisamos pensar, sobre o que nós precisamos crer, sobre o que nós precisamos entender sobre o que está acontecendo. A primeira coisa que eu gostaria de introdutoriamente falar para vocês é que nós não devemos confiar no socorro que vem dos governantes e do Estado. O Salmo 146 já nos alerta com relação a isso. Nós não devemos confiar nestas pessoas como se elas fossem Deus. Pessoas que são governantes, elas são pessoas como a gente, irmãos. Elas falham. Elas estão sob pressão, elas estão num momento delicado, complexo, onde elas precisam tomar decisões com muitas pessoas fazendo pressão sobre elas. Então, esse é o momento em que mais nós estamos vendo que não podemos nos guiar por governantes. Nós temos que realmente confiar na palavra do Senhor. Eu incentivo que todos os irmãos leiam o Salmo 146 e também cantem o Salmo 146, que é o salmo que normalmente nós cantamos lá na nossa igreja. O segundo ponto que eu gostaria de introduzir aqui é que nós não devemos temer a morte diante dos acontecimentos. Agora todo mundo parece que está diante da morte como se antes nunca estivessem. Irmãos, isso é tão estranho que a gente veja as pessoas quase que loucas por causa disso, tomando atitudes sem pensar, falando coisas sem pensar, dando notícias erradas só para prejudicar o presidente, sendo que eu nem apoio completamente a fala o jeito da fala dele nos últimos dias, mas o que beneficiará cada um de nós se nós pressionarmos ainda mais e fizermos mais contra um homem porque nós estamos apavorados com o medo de perder a nossa vida e perder os nossos bens? O que adianta isso? Nós temos, irmãos, que manter a confiança no nosso Deus, lembrando o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu irmão, adianta a gente agora entrar num pânico? Adianta nós não comermos? Se eu tiver de morrer daqui a 10 dias por causa do vírus, quem é que vai impedir isso? O governante? O respirador? O remédio? Irmãos, nós sempre estivemos diante da morte. Quem é que sabe? Quem é que sabe o dia da sua morte? Então, todos os dias que você sai da sua casa, um bandido não pode te matar? São 65 mil assassinatos registrados no ano de 2018. 65 mil assassinatos. Por que ninguém está deixando de sair de casa por conta disso? Porque confia em Deus. Nós temos aí tuberculose, sarampo, outros tipos de doenças aí, H1N1, SARS, estão tudo circulando no mundo. Essas doenças não desapareceram. E por que todos os dias nós saímos de casa? Porque confiamos no Senhor. Então, meu querido, nós temos que ser realmente tementes a Deus. No entanto, a palavra de Deus também diz:
Mateus capítulo 4, versículo 5 a 7, o seguinte, que nós não devemos tentar também o nosso Deus. Lá o exemplo da tentação de Jesus, né? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, veja, irmãos, é um equilíbrio entre as duas coisas. Todos os dias você sai para trabalhar sabendo que você tem que temer a Deus e tomar cuidado. É tanto que quando você sai, você fecha a porta da sua casa. É tanto que lá na sua empresa você fecha a porta. É tanto que você tem polícia na rua. Tanto é que você, muitas vezes, aqueles que julgam que devem ter, vão ter uma arma para proteção dentro da sua casa. Ora, irmãos, são cuidados, são aspectos do nosso cuidado em guardar o sexto mandamento. Então, nós temos que continuar vivendo da mesma maneira. Agora, é claro que num momento como esse, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E todos aqueles cuidados que eu falei na semana passada, se eu não me engano, sobre o que deve ser feito, precisa ser feito. Por exemplo, não vá para nenhuma aglomeração. Não esteja em locais onde tem muita gente ao mesmo tempo. Não vá para o supermercado se você não tem estrita necessidade. Faz uma compra um pouquinho maior e depois vai quando de novo necessitar. E, se possível, um apenas da família, não vários da família. São coisas prudentes num primeiro momento, onde nós precisamos realmente ter cuidado, porque está se procurando a forma de melhor responder essa situação que acomete aí o mundo, que, de uma certa forma, está sendo exagerado. Mas nós precisamos ainda guardar aqueles conselhos. Não ir para supermercado sem necessidade, não ir para a farmácia sem necessidade, não ficar andando na rua sem necessidade. Nós precisamos ter um momento de quarentena, sim. Só que nós vamos discutir daqui a pouco o que significa isso. Então, irmãos, guardem esses dois pontos. Nós saímos todos os dias tendo esses dois princípios em mente. Ninguém escapa do seu dia de morrer, mas todos nós nos precavemos para não tentarmos ao Senhor nosso Deus. Nem no exagero de não querer nenhum cuidado, nem no exagero de querer todos os cuidados, como se alguém fosse morrer fora do seu dia. Vamos ter cuidado. Então, a primeira coisa, como eu já coloquei aqui, isso aqui era a introdução, a primeira coisa que eu quero colocar dentro do assunto que nós vamos tratar aqui é: nós não devemos quebrar o sexto mandamento. Nós não devemos fazer com que as pessoas coloquem as suas vidas em risco. E nós temos que usar das maneiras mais variadas para manter a vida das pessoas. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos nos lembrar só de nós mesmos. Uma das principais formas de nós matarmos as pessoas numa situação como essa é o egoísmo, é o criticismo. Não nos adiantará de nada fazer com que o presidente cada vez mais erre. Nós todos estamos num Estado. O Estado brasileiro é muito grande. O governo é muito influente sobre as nossas vidas. Vamos ter calma, irmãos. Nós não vivemos num país onde as pessoas não sofrem tanta influência do governo. Nós precisamos ter calma, prudência, sabedoria, paciência, para não sairmos falando coisas na internet, com os nossos vizinhos, no WhatsApp, onde vai só trazer mais pânico. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. A história, ela está cheia de exemplos de doenças que nos acometeram aí ao longo dos séculos. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 meses, 30 milhões de americanos tiveram gripe. 300, você viu bem, 370 mil foram graves. 31 mil morreram nos últimos 5 meses, até o mês de fevereiro, se eu não me engano. De setembro, outubro do ano passado para fevereiro agora. Muitas pessoas vão morrer esse ano de gripe normal. Essas outras gripes que já passaram a moda delas.
Dizem que mais de 1 milhão de pessoas vão morrer de vários tipos de gripe, ou seja, várias ramificações, vários tipos de gripes aí no mundo. Milhares de pessoas vão morrer com a violência no mundo, irmãos. Nós já tivemos ebola, nós já tivemos peste negra, peste bubônica, gripe espanhola. O mundo já passou por isso e não foi trancando todo mundo dentro de casa que a coisa se resolveu. Calvino, nas pestes negras que ele enfrentou durante o pastoreio dele em Genebra, ele saía era para ir cuidar das pessoas. Naquela época não tinha tanta ciência, não tinha tanto conhecimento sobre o que causava aquele problema, mas é só um exemplo para que vocês entendam que ele não morreu por conta da peste negra, ele morreu por doenças muito mais simples aos nossos olhos hoje. Um homem que morreu com 50 e poucos anos de idade, mas não morreu da peste negra, e ele tratou das pessoas com peste negra. Então, é uma coisa, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado. Nós temos que baixar esse nosso nível de medo, de pânico, de susto. Nós precisamos nos acalmar, respirar, entrar na presença do nosso Deus, orar, dormir bem, descansar bem e trabalhar, se for o caso. Nós vamos aqui daqui a pouco falar sobre isso. Há 4 remédios que estão sendo testados. Esses 4 remédios, eles estão tendo um efeito nas pessoas em estado grave realmente espetacular, irmãos. Espetacular. Esse remédio que mais está sendo falado aqui no Brasil, está tendo um bom êxito em 100% das pessoas que estão sendo tratadas com ele. É uma coisa milagrosa que está acontecendo. Mas as pessoas, por conta de toda uma questão de mídia, de questões políticas, geopolíticas, que eu aqui não vou entrar, elas estão sendo cada vez mais, parece que, loucas e cada vez mais entrando numa loucura, onde isso só vai piorar a nossa situação. Então, há sim esperança. O ministro o ministro da Saúde disse que está sendo feito um esforço no Brasil de fabricar de 3 a 4 mil respiradores por mês. Então nós vamos conseguir atender naquilo que é necessário, aparentemente, as pessoas que vão entrar em estado grave, que vão ser expostos, porque ninguém vai deixar de ser exposto. Muitos epidemiologistas, eu ouvi, irmãos, várias entrevistas, li vários artigos em inglês, em português, fiz uma pesquisa grande. Muitos infectologistas dizem que as pessoas precisam chegar, a população mundial precisa chegar, ou a população brasileira, a 60% a 70% de exposição ao vírus, para que ela possa estar imune ao problema e assim diminua o grau de pessoas necessitando de tratamento de emergência. Então nós vamos ter que ter cuidado, prudência. É uma coisa, é um pé em 2 canoas. Nós precisamos ter cuidado com relação a posicionamentos muito radicais, onde libera tudo ou prende tudo. Nós temos que ter cuidado com relação a isso. Eu vou depois publicar para vocês no grupo da igreja um vídeo onde o prefeito de Florianópolis ele explica um pouco essa dinâmica do não entrar numa curva muito acentuada para cima e assim a gente tenha dificuldades no sistema de saúde. Agora lembrando, o sistema de saúde brasileiro já não atende a todas as pessoas. Isso é uma ilusão. Muitos de nós aqui que não temos plano de saúde sabemos que as pessoas chegam no SUS e não são atendidas. A Giane estava aqui esses dias agora, ela disse que várias vezes já mandou pessoas voltarem para casa precisando ficar internadas sob observação, mas porque não tinha nem o remédio para dar na veia da pessoa, tinha que mandar a pessoa voltar para casa e tomar um remédio em cápsula em casa. Então assim, irmão, nós vivemos esse tipo de situação, não é de agora. As pessoas não vão ser atendidas, não é por causa somente disso, é por causa de um todo. Se espera a respeito do governo muito mais do que ele pode dar. Então, é isso que a gente vai acabar colhendo sempre. Outra coisa que eu gostaria de também colocar para os irmãos, que o nosso conselho, que sejamos cuidadosos com os idosos. Se você tem um idoso em casa, não se aproxime dele. Deixe ele realmente reservado.
Conselho também que eu dou: pais, não mandem os seus filhos agora para a escola. Realmente, nesse ponto aí, houve um erro nessa pergunta retórica que certos governantes já fizeram aí na televisão. As pessoas precisam realmente manter um pouco os filhos em casa nesse momento. Eu tenho minhas filhas em homeschooling, então estou tranquilo com relação a isso. E aqui eu sou o broncoasmático, né? Então tinha que ter um pouco de cuidado mesmo. Mas as pessoas que estão enviando seus filhos para a escola podem... Eles não ficam doentes, mas eles podem trazer assim, o vírus na roupa, ou mesmo ficarem doentes, aquilo ali ser muito leve para eles, e para os idosos não. Então, as pessoas que têm idosos em casa, evitem mandar os seus filhos mesmo para a escola. Como aqui em Linhares está realmente fechado durante um mês, então essa é a melhor medida com relação à escola especificamente. Não deixem de pagar a escola, porque os professores vão precisar receber, e assim por diante. Nós precisamos ter cuidado com relação a isso, irmãos. Se você é diabético, você não deve se expor. Se você é portador de doenças raras, como lúpus, esses negócios, você não deve se expor. Se você tem hipertensão, você não deve se expor. Se você é broncoasmático, se você tem bronquite, se você tem doenças respiratórias sérias, né? Você já teve pneumonia, esses negócios por conta de recorrentes problemas respiratórios, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, certo? E outros tipos de doenças que você pode consultar lá no Ministério da Educação, da Saúde, você pode lá ter essas informações. Os irmãos saudáveis devem voltar a trabalhar. Os irmãos que têm algum tipo de problema como esse, vocês precisam, infelizmente, ter muito mais cuidado, assim, redobrado cuidado. Quem sabe, compra uma luva. Se você, membro da igreja, da segunda igreja, não tem luva, procure comprar uma luva. Se você não tem onde comprar, procure com alguém da igreja que é médico, procure com alguém da igreja da área de saúde. A Raquelzinha talvez possa ajudar lhe dando um par de luvas para você ir trabalhar. Se não der jeito, vá no supermercado, compre luvas de pessoas que trabalham fazendo coisas manuais em casa, etc. Compre essa luva e não tenha vergonha das pessoas. Use as luvas, tenha cuidado, não passe a mão no rosto, essas coisas. Mas, irmãos, a questão é a seguinte: se você não está doente, não está se sentindo mal, não tem nenhum tipo de problema que está atacando agora, e o seu patrão não tem jeito, ele precisa do seu trabalho, é muito difícil a gente sair dessa situação. Tenta entrar num acordo em primeiro lugar. Se não conseguir um acordo para você trabalhar à distância, trabalhar pelo telefone, etc., vai com cuidado. Mantenha a distância das pessoas, mais de 1 metro. Não se aproxima das pessoas, não conversa de perto com as pessoas. Esse é um bom cuidado que você precisa ter. No caso de voltar a trabalhar, irmãos, é uma situação muito simples. Não existe como as pessoas não trabalharem. Não tem quem pague salário. O governo não tem dinheiro para isso, é um absurdo. O governo não gera riqueza. Só quem gera riqueza somos nós que trabalhamos. Somos nós que estamos no dia a dia, nas empresas, você que empreende, etc. Não existe como as pessoas pararem de trabalhar 3, 4 meses. Isso é um absurdo. Isso atenta contra a própria vida das pessoas doentes. Por quê? Porque se faltar remédio, se faltar caminhoneiro, se faltar todo esse tipo de gente, vai ser pior. Então nós temos que voltar a trabalhar sim, irmãos. Não podemos sair na rua, nós não podemos estar nos lugares em aglomeração, supermercado, farmácias, lugares assim. Jamais ir para uma festa, jamais ir para casa uns dos outros. Não dá para fazer isso. Se alguém precisar urgente conversar comigo, a gente faz uma videoconferência. Não tem problema, nós vamos resolver esse problema de conversar. Mas a gente não pode ficar se aglomerando e se juntando sem motivo. Vamos trabalhar, mas não precisa se aglomerar. Os irmãos, quarentena vertical e horizontal. E aqui eu vou chegar nesse ponto para explicar aqui para vocês. Quarentena vertical é quando todo mundo tem que ficar dentro de casa. Abre o supermercado. Sim, o supermercado se alimenta como? Como é que o supermercado vai nutrir as nossas necessidades de alimento? Veja bem, precisa do caminhoneiro. O caminhoneiro precisa comer, precisa de restaurante na estrada, precisa de borracheiro,
precisa de casa de peça, precisa do mecânico, precisa de alguém que dê a manutenção, precisa de pessoas que anotem a nota fiscal lá, façam o trâmite da nota fiscal de um estado para o outro, porque o Brasil é cheio de burocracia. Ele precisa, então, ter uma mercadoria lá na indústria. Aí todo mundo deixa de trabalhar na indústria. O agricultor não vai porque também não tem onde comprar os insumos para a produção. Não tem onde comprar um fertilizante, as coisas que são do trabalho, porque está tudo fechado. Como é que vocês acham que vai haver comida lá no supermercado? Como é que vocês acham que vai ter remédio para a pessoa que tem diabetes, o diabético que não pode sair? Esse realmente não pode, nem diabético, nem hipertenso grave. Pessoas assim tem que evitar mesmo, a não ser em último caso. Mas como é que o diabético vai suportar essa situação, meu irmão? Sem a insulina dele que vem lá de São Paulo. O governador de lá estava querendo bloquear tudo, agora já disse que solta tudo. Nós não podemos, infelizmente, é isso que a gente tem que dizer. Os políticos do Brasil são incompetentes, irmãos. Eles estão pensando neles e um pouco na gente. É só porque pensa neles primeiro. Nós não podemos, infelizmente, ficar dando voz a isso. Qual é o racional e o normal? Não é que as pessoas tenham que trabalhar mesmo que tenham uma situação grave. Eu diria até para vocês que, num caso de uma boa organização, deveria ter tido 14 dias de quarentena vertical, abrindo só supermercados, farmácias, essas coisas assim. 14 dias, ok. Por quê? Porque quer se controlar, quer impedir, quer entender o caso, porque no início ninguém não entendia. Mas depois disso, as pessoas têm que voltar paulatinamente a trabalhar, porque, irmãos, não tem quem pague essa conta. Se o seu patrão quebrar, não adianta você dizer que a responsabilidade é dele de pagar o seu salário, porque ele não tem venda, ninguém está indo lá comprar, ninguém está indo lá trabalhar. Ele vai tirar de onde? Existe um estudo que mostra que 3/4 das empresas, ou seja, de 4 empresas, 3 vão quebrar se esse negócio continuar desse jeito, com essa tentativa de quarentena horizontal, onde tudo fecha. E aquilo que não fecha, vai fechar com o tempo, porque não tem quem abasteça. Só para vocês terem uma ideia, já tem supermercado sendo saqueado em São Paulo, caminhoneiros dizendo que não querem ir trabalhar porque estão com medo, porque as pessoas podem atacar os caminhões e arrancar as mercadorias. Então imagina, irmãos, um caos social desse. Pessoas precisando de um remédio, não tem para comprar. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Eu não estou falando da economia que vai quebrar no futuro, não. Eu estou falando de agora. Você pode ter dinheiro, vai lá na farmácia. Você tem lá a sua poupança. Você vai lá na farmácia, mas porque todo mundo deixou de trabalhar, não tem remédio para você comprar. Você tem dinheiro guardado. Você é muito rico. Você tem dinheiro guardado. Você vai lá no supermercado, você não vai encontrar leite, porque quem é que vai transportar o leite que sai lá do interior de Minas para cá, irmãos? Quem é que vai transportar o leite que vem daqui do estado do Espírito Santo para cá, se está tudo fechado, não tem onde você consertar o caminhão, se quebrar o caminhão com todas as mercadorias, fica no meio da estrada. E o povo vai atacar lá no meio da estrada. Irmãos, pastor, mas isso não é exagero não, queridos. Eu viajando por aí, nessas estradas, indo para o Nordeste, indo para vários lugares aí quando eu estou de férias, irmão, não é incomum quando um caminhão de mercadorias ele tomba na estrada, o povo ataca. Eu vi já isso, não foi uma vez não. Agora tu imagina as pessoas sem dinheiro, sem trabalhar. Muitas, 38% das pessoas são profissionais liberais no Brasil, não trabalham de carteira assinada. Quando essas pessoas começarem realmente a não ter mais nada para comer dentro de casa, e acho que talvez seja isso o desespero do presidente, vai começar uma outra pandemia. A pandemia provocada pelo pânico. Não, nós não temos o que fazer. Se nós corrermos para um lado, nós teremos prejuízo. Se nós corrermos para o outro, nós também teremos prejuízo. Nós temos que procurar um meio termo. Com sabedoria, com entendimento. Na paz do Senhor. Nós somos crentes. Nós temos que ser aqueles que somos da razão, da prudência. Nós somos os crentes. Nós precisamos propor às pessoas aquilo que é razoável. Não trabalhar, não sair de casa, não é o razoável, irmãos.
Não é o razoável. Se não morre da gripe, nós vamos ter vários outros problemas. Aí vamos para o futuro. Vamos imaginar que, segundo os cálculos, aí são 40 milhões de desempregados por baixo no Brasil se nós fecharmos tudo. Aí veja bem. E a condição sanitária de pessoas que não trabalham e não têm renda? Como é que será? Não tem dinheiro para limpar a casa, não tem dinheiro para se alimentar direito. As pessoas vão começar a comer qualquer coisa. Essa história de comer cachorro, morcego nesses países asiáticos, irmão, sabe de onde é que vem isso? Dos períodos de guerra, quando as pessoas não tinham nada o que comer e começaram a matar cachorro para comer, morcego para comer, sapo para comer. Isso não é cultura, isso foi uma coisa imposta pelas necessidades que os governantes impuseram à população. A gente precisa conhecer um pouco de história para falar sobre as coisas, irmãos. Nós precisamos conhecer um pouco da realidade histórica, de como as coisas aconteceram historicamente. E sempre quando há interferência demais do Estado, do governo, quando eles extrapolam as coisas, sempre acontecem as coisas. E governos centralizadores, governos políticos demais, governos ditatoriais, eles acabam fazendo isso contra a própria população, porque eles não ligam. Muitos políticos aqui no Brasil não estão ligando para você. Eles estão preocupados só em que a mídia não se levante contra eles. É só isso. Nós precisamos ser a voz da razão, a razão bíblica. Nós temos que nos cuidar, inclusive protegendo a nossa vida, trabalhando, protegendo a vida do nosso próximo, trabalhando, protegendo a vida da nossa família, trabalhando. Você é o responsável, homem da nossa igreja. Você é o responsável de se expor, se for o caso. Nós temos que trabalhar, irmãos. E uma quarentena horizontal não é o caso. O que é uma quarentena vertical? Quarentena vertical é aquilo que Israel está fazendo, é aquilo que a Polônia está fazendo, é aquilo que a Holanda está fazendo, é aquilo que a Inglaterra está fazendo, é aquilo que, se eu não me engano, alguns países da Escandinávia também estão fazendo. É aquilo que os Estados Unidos está começando a fazer porque viu que era um erro fechar tudo. Os governadores dos Estados Unidos que estavam fazendo a mesma coisa que os governadores daqui voltaram atrás. O Trump voltou atrás, porque também já estava falando em fechar as coisas, etc. E ele tomou a melhor medida mesmo, que é não fechar tudo. E fechar uma proteção, promover uma proteção àqueles que são mais vulneráveis. Ou seja, é muito mais fácil você sustentar com o socorro, com o remédio, com as necessidades básicas, aqueles que vão ficar doentes graves, e com os idosos, com os hipertensos, etc., do que você proteger a população inteira. Mas isso, irmãos, é só uma questão de lógica, e inclusive isso é bíblico, irmãos. A gente tem que cuidar de quem? Viúva e órfão. Isso é uma lição para nós de que não tem que cuidar de todos. Todos devem cuidar de si, sem, evidentemente, deixar de amar o próximo, sem deixar de respeitar o próximo. Mas quando Deus ele estabelece que existe uma camada na sociedade que deve ser protegida pelos mais fortes, pelos mais saudáveis, pelos que estão mais em condição de cuidar de si mesmos, Ele está nos ensinando que nós não devemos cuidar de todos, mas devemos cuidar apenas dos mais vulneráveis. Aprende, meu irmão crente, a não pensar com o intestino. Aprende, meu irmão crente. Aqui eu estou dizendo para todos os que vão ouvir e ver essa palavra, essa instrução básica que eu estou trazendo a todos. Mas os irmãos da nossa igreja já têm ouvido isso, já têm aprendido isso. Mas, meu irmão crente, aprenda isso. Tome decisões a partir de considerações que estão baseadas na Bíblia e não no estômago, no egoísmo, pensando só em si mesmo. Nós temos que pensar em nós no sentido de cuidarmos de nós, das nossas famílias, trabalharmos, não esperar do governo. Mas, ao mesmo tempo, pensar só em nós causa isso. Todo mundo trancado dentro de casa porque alguma coisa... Não é assim que a gente cuida da gente. Porque a gente vai descobrir nossa família daqui a pouco outros
vão estar fazendo o mesmo e todos nós vamos ser prejudicados por estarmos pensando só em nós mesmos, irmãos. Então, por favor, atente para o ensinamento de Deus, cuidar dos vulneráveis. Essa é uma boa tática que a quarentena vertical ela nos ensina. Cuida só de quem está na situação realmente de risco. A maioria da população vai ficar doente. Eu te digo que hoje no Brasil deve ter mais de 15 mil pessoas já com esse vírus. Estão ficando doentes, estão se recuperando e nem sabem. Eu acredito até que pessoas da nossa igreja tenham sido expostas a esse vírus. 3 famílias da nossa igreja, irmãos, tiveram contato com pessoas que tiveram contato com aquele rapaz que foi o primeiro caso aqui de Linhares. Ninguém da nossa igreja está acusando essa doença por ter tido contato com essas pessoas. Só a Jaina que ficou doente, nós nem sabemos ainda ao certo o que realmente aconteceu. Né? Se ela realmente está com isso, que não tem teste. As pessoas estão ficando doentes, ficando boas e ninguém nem sabe, irmãos. Vamos ter calma, vamos ter cuidado com relação a isso. Uma última palavra e assim eu vou encerrar o nosso vídeo. Queridos, nossa igreja vai passar por isso. O povo de Deus vai passar por isso. E essa situação está me revelando muitas coisas a respeito de nós, irmãos. Nós crentes. Será que nós estamos prontos para passar por dificuldades? Isso não vai ser... Olha, eu te garanto uma coisa, isso não vai ser dificuldade não, porque estão descobrindo os remédios, já estão fazendo as coisas. Só que aí, no final das contas, vai ficar só como foi a nossa reação de histeria diante disso, a nossa reação de pânico diante disso, a nossa reação de medo, a nossa omissão, o desrespeito que nós fizemos às autoridades desnecessariamente, o desrespeito aos pastores e aos presbíteros que estavam tentando orientar os membros das igrejas. Nós vamos ter muita revelação, irmãos. Muita, infelizmente. E por outro lado, para o crente diante de uma situação como essa, essas revelações vão servir para que você reflita e pense se realmente você está aprendendo e pondo em prática aquilo que eu, seu pastor, está ensinando a vocês. Aquilo que os presbíteros da nossa igreja estão ensinando a vocês. Vocês precisam refletir sobre isso. Eu vou fazer uma oração por todos nesse instante. Pai bendito, nós te agradecemos pela iluminação que o Senhor tem proporcionado a nós. Não nos permite cair no desespero, Senhor. As pessoas estão caindo num desespero, esquecendo o que tua palavra ensina, meu Deus. Usa de misericórdia, Pai. Usa de bondade para conosco, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E não nos deixa cair, Senhor Deus, na tentação e na armadilha do mal. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém.